Olá a todos, olá a todas. Começamos agora mais um episódio do Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos estrear uma nova série de episódios. É o Que Letra é Essa? A ideia aqui é falar um pouco mais sobre o universo do movimento LGBTQIA+. No mês de junho é celebrado em todo o mundo o orgulho LGBTQIA+. E por que junho? Porque foi em junho de 69 que aconteceu a revolta de Stonewall, uma série de manifestações espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York. A violenta invasão foi na madrugada de 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. A rebelião durou 2 dias e, até hoje, considerada um dos eventos de luta mais importantes para a conquista de direitos igualitários e de criminalização de atos de preconceito em diversos países. Antes, os LGBTs não se viam como um grupo, não se viam como pertencente a alguma coisa. Se viam sempre como excluídos, como deixados de lado, como pessoas que eram renegadas e que tinham que ficar à margem da sociedade. Stonewall mudou isso completamente, acendeu uma chama dentro do orgulho LGBT. E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que tem orgulho de ser LGBT. Que a gente é sobrevivente, que a gente consegue enfrentar o que o mundo tenta impor pra gente. E você? Aí, ouvinte, sabe o significado de cada uma das letras do movimento LGBTQIA+? E a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero? Aliás, você está surpreso de ouvir esse tipo de conteúdo por aqui? Pois não deveria. O Desobediência Produtiva tem a missão de levar até você discussões, entrevistas e ideias que protagonizam o embate no mercado corporativo de ideias e inovação. E acredite em mim, o movimento LGBTQIA+, está cada vez mais presente nessas discussões. Afinal, o tema aqui é diversidade. Bom, o movimento LGBTQIA+, é político e social, o que significa que, além da briga por direitos básicos, ele também discute questões sociais enraizadas na nossa sociedade. E no episódio de hoje vamos falar sobre as letras L e G, as duas no espectro de orientação sexual, que tem referência a com quem você se relaciona. Começando pela letra L, ela diz respeito às lésbicas, ou seja, mulheres que se relacionam afetiva ou sexualmente somente com outras mulheres. Essa é a definição mais direta que podemos dar, mas vamos falar mais sobre isso. Elas estão, portanto, dentro do contexto da homossexualidade, que é quando uma pessoa se relaciona apenas com pessoas do mesmo sexo que ela. Só que as lésbicas, por muito tempo, foram invisibilizadas até mesmo dentro do movimento. Como uma minoria da sociedade, mulheres sabem o quanto sofreram criadas em um meio construído com ideias machistas e por diversas vezes misóginas. A gente não precisa trazer exemplos aqui. Todos vocês sabem que as mulheres tiveram que lutar muito para ter direito à educação, a estudos, ao voto e etc. Dá para imaginar, então, o tamanho da luta para mulheres poderem escolher com quem elas queriam se relacionar? Pois é. Mulheres lésbicas, então, acabam sofrendo duplamente com tudo isso, já que, por muito tempo, elas não encontraram apoio nem mesmo dos movimentos de orientação e identidade sexual. Ou seja, além de sofrer com a opressão de gênero, ainda sofrem com a orientação sexual. Historicamente, também, relações entre duas mulheres foram lidas apenas como fetiches de homens. Isso mesmo. Para muitas pessoas, as mulheres só se relacionavam com outras mulheres para, de alguma forma, seduzir outros homens. Uma ideia que pode até parecer absurda nos dias de hoje, mas que não é tão antiga assim. Quando você vai pra uma balada acompanhada com a sua mina, sabe? Com o namorado, com a crush, enfim, e você tá com ela e os caras não encherem um saco de quererem beijar você, se quererem dar em cima e tudo mais. Só, tipo assim, ser um casal, sabe? Sem ninguém encher o saco de você, sem os homens não acharem que você tá ali pra eles. Isso seria muito incrível. Se você alguma vez pesquisou o termo lésbica no Google, que é a maior ferramenta de pesquisa do mundo, você pode ter encontrado alguma informação sobre o movimento ou até educacional.
Mas se isso aconteceu, eu posso te garantir que você fez essa pesquisa há pouco tempo. Porque até o começo de 2019, quando você procurava o termo lésbicas na internet, as ferramentas de pesquisa entendiam que você estava procurando por algum tipo de conteúdo pornográfico. E era para essas páginas que você seria direcionado. Veja, a gente está falando de 2 a 3 anos atrás. Uma outra curiosidade sobre os homossexuais é a seguinte. Vamos lá. Você sabia que só em 1994 que a Organização Mundial de Saúde retirou a orientação sexual da lista de doenças e problemas de saúde? Até então, eles usavam a palavra homossexualismo e o sufixo ismo indica doença. Foi só aí que passaram a adotar a palavra homossexualidade, com esse sufixo dade, que diz respeito a comportamento e não doença. Isso aconteceu em 1994, gente, menos de 30 anos atrás. Historicamente, faz pouquíssimo tempo. E quem também entra nessa esfera da homossexualidade são os homens gays. Homens que se relacionam afetiva ou sexualmente, exclusivamente, com outros homens. Muito julgados dentro de uma sociedade machista, por muito tempo, os homens gays precisaram viver às escondidas. E não é nenhum absurdo a gente pensar que isso ainda acontece com muita frequência hoje em dia. Você aí, ouvinte, convive com quantas pessoas do movimento LGBTQIA+, sejam familiares, amigos ou amigos de trabalho. Você já parou para pensar que muitas das pessoas que circulam nos mesmos ambientes que você podem simplesmente não se sentirem confortáveis para falar sobre o assunto por puro preconceito? Na cabeça de uma pessoa do movimento, ou ao menos na cabeça da maioria delas, sempre tem um momento que ela pensa: mas será que se eu abrir o jogo, se eu contar sobre a minha orientação sexual ou identidade de gênero nesse ambiente, eu não posso ser prejudicado por isso? Para nós que somos LGBTs no Brasil, a gente sabe que o mercado de trabalho é um local muito inóspito pra gente, muito desagradável muitas vezes, porque existe muita homofobia presente ainda nesses lugares e muita LGBTfobia. Eu já presenciei várias pessoas passando por isso, amigos, colegas, conhecidos, e mesmo que não seja só homofobia, às vezes só de você estar em um ambiente em que você tem a obrigação de receber o dinheiro ali para viver, para manter seu sustento, você meio que volta ao armário com medo de como você será lido, com medo de como você será interpretado pela sociedade, coisas que às vezes até na vida real já estão resolvidas, voltam à tona quando você está trabalhando. Todo esse receio tem base no preconceito. Ele pode acontecer de várias formas, desde as ofensas até agressões físicas, mas existe também o medo de um preconceito velado, que pode ser, por exemplo, uma pessoa não ter as mesmas oportunidades que outras pessoas de uma empresa apenas por ela declarar e falar abertamente sobre a sua sexualidade. Além disso, homens gays também estão cansados de ouvir ofensas disfarçadas como piadinhas, até de pessoas que sabem da orientação deles. Agora imagina isso dentro de um ambiente profissional. São atitudes como essas que fazem com que muitos escolham não dividir com os colegas uma parte importante da vida pessoal. Agora, dá para imaginar o desconforto? Por tudo isso, é importante que todos nós, homens, mulheres, cis, trans, héteros, homossexuais, bissexuais, todos nós precisamos estudar e conhecer outras realidades para poder transformar todo e qualquer ambiente em um lugar confortável para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Além de buscar informações e procurar entender todas as representatividades, nós podemos também combater aquela piadinha que o seu amigo faz na mesa do bar ou nas redes sociais. Dentro do ambiente de trabalho, claro, tentar apontar quando uma fala for preconceituosa. E a mesma coisa vale para aquelas reuniões com a família. Só assim vamos exterminando aos poucos o preconceito. E no próximo episódio do Desobediência Produtiva, nós vamos abordar outras 2 letras do movimento LGBTQIA+. B, de bissexuais, e T, de pessoas trans, quando vamos falar mais sobre identidade de gênero. É na próxima semana e eu espero vocês.